A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao livro de Juízes, capítulo de número 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Euder, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete Agoim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Agoim até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé, e Baraque os seguiu após os carros e após o exército, até Arosete Agoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera,
e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor, ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangai, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se preocuparem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim
saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim, dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os príncipes de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas. Para os pescoços do despojo, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam.
e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti, e traga o meu presente e o ponha perante ti. Disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-los sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas,
não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-o de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada. Eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram um corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesrita se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém.